Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre basicamente quatro coisas. Vai falar sobre blocos, sobre condições de dois jeitos, né? O se e o se não. E a gente vai falar também sobre ternário. Então, bora começar. Então, primeiro eu queria explicar o que é um bloco. E você vai perceber por que isso é importante nesse vídeo. Então, um bloco, na maioria das linguagens de programação, e aqui a gente pode fazer da mesma forma, é basicamente quando a gente faz alguma coisa dentro de uma chaves. Então, chave é esse negocinho aqui que você deve ter aí no seu teclado, tá? Então, você abre chave e fecha chave, beleza? Então, o que está aqui dentro chama-se bloco. E vamos ver o porquê que isso é importante agora que eu vou explicar a condição. E só antes de eu mostrar isso em uma condição, lembra que pode estar numa linha só, na maioria das linguagens isso vai ser assim, ou pode estar em linhas diferentes. Então eu posso começar um bloco aqui e posso fechar um bloco em outra linha aqui. Beleza? Então tudo que tiver entre essas duas chaves, da mesma forma, está dentro desse bloco. Mas deixa eu falar de condição, que aí você já vai perceber por que eu estou explicando isso agora. Então a gente tem dois tipos básicos de condição e com o tempo a gente vai vendo outras formas que a gente tem de usar coisas condicionais também. Mas quais são esses dois tipos básicos? Um deles é o se e o outro é o se não. Então vamos primeiro ver o se e vamos entender por que isso funciona assim. Então, ó, eu vou escrever aqui se alguma coisa. Então, se alguma coisa eu vou chamar de x. A gente vai fazer alguma outra coisa que eu vou chamar de y. Aqui não importa muito o que é. Então, vamos agora ir para um exemplo. Então, se... Vamos supor aquele exemplo da idade que a gente sempre fala, mas segura aí que eu já vou dar uns exemplos legais aqui. Então, se o x, que aqui vai ser a idade, é maior que 18, então a gente sabe que essa pessoa é maior de idade, então ela pode, por exemplo, tomar bebida alcoólica. Só um exemplo aqui. Beleza? Então, quando a gente está falando de bloco, a gente vai limitar o que essa condição aqui vai afetar. Então, se eu colocar a chave aqui, ele vai afetar só esse pedaço. Mas vamos agora lembrar lá do começo, que a gente teve várias explicações, e vamos tentar fazer um exemplo um pouquinho mais completo com também a entrada de dados. Lembra que a gente tem um vídeo só sobre a entrada de dados? Então vamos lá, deixa eu limpar aqui. E a gente vai fazer, então, que o usuário vai entrar com a idade para a gente responder se ele pode ou não beber. Então, a gente vai fazer um leia idade, beleza? E aí, isso aqui vai vir do input do usuário, tá? E aí, a gente vai ver se a idade for maior que 18, que é aquilo que eu tinha acabado de fazer. A gente pode pôr maior igual aqui, né? Beleza? A gente vai fazer alguma coisa. Então, eu vou abrir chaves aqui, abrir o bloco e colocar o que é alguma coisa aqui dentro. Então, a gente vai imprimir. Então, a gente vai fazer o escreva. Opa! Escreva. E a gente vai colocar pode beber. Beleza? Se você não lembra essa parte de ler e escreva, olha os vídeos lá de trás. Beleza? Isso aqui está escrito escreva, tá? Então, esse bloco aqui delimita que esse if está nesse escopo. Esse bloco aqui, tá vendo? Essa chave aqui e essa chave aqui. Se eu colocar alguma instrução aqui fora, ele vai imprimir para todos. Por exemplo, se eu colocar aqui escreva não pode beber, eu estou fazendo algo errado. Esse código está funcionando errado, porque ó, não beber. Porque o bloco do C aqui já acabou. Então, independente da idade, se for 17, ele vai escrever não beber. Se for 18, ele vai escrever pode beber e depois ele vai escrever não beber, porque o bloco já acabou e eu não tenho nada aqui. Então, vamos ver como que a gente faz para, de fato, a gente conseguir que ele vá para esse outro lado somente se isso aqui não for verdade. Beleza? Se não der verdadeiro, lembra de tabela verdade, a gente vai se repetindo aqui porque os conceitos se conectam. Então, eu vou limpar aqui tudo. Eu vou dar uma resumida aqui, mas vamos colocar então que a gente tem o C. Então, a gente vai por idade maior que igual, né, que 18. E aí eu vou abrir o meu escopo aqui, ou o meu bloco. Bloco e escopo são coisas semelhantes. Então, aqui a gente vai ter aquele escreva de pode beber, né? Eu vou abreviar aqui.
Vou só colocar pode aqui, beleza? E aí a gente vai pôr um senão. Então esse aqui, ele sempre tem que ser usado com C. E aí a gente vai escrever que não pode beber. Então vou abreviar também, não pode. Então agora, o que vai acontecer? Se for o I aqui, né, o Izinho aqui, se ele valer 17, ele não vai entrar aqui, porque isso aqui vai dar falso, mas ele vai entrar no senão. Porém, se for 18, ele vai entrar aqui, vai executar esse código, mas ele não vai executar esse código aqui. Ele não vai entrar no senão. Então, essa é a diferença. Quando a gente coloca um senão, ele vai entrar somente se isso aqui não for verdade. Naquele outro jeito que estava, que a gente pode aqui escrever, por exemplo, fim, o fim vai ser executado para todos, porque está completamente fora do escopo do C e também está fora do escopo do senão. Então vamos até falar um pouquinho também de como que é isso em inglês, né? Então o C em inglês é if, que literalmente é C, né? Se tal coisa, blá blá blá, em inglês é if, só para vocês saberem disso, que a maioria das linguagens de programação são em inglês. E senão, a palavrinha aqui em inglês é else. Beleza? Então a gente tem esse aqui é o positivo. Então esse aqui é quando o que a gente quer dar true ou verdadeiro, né? Já que a gente está falando de inglês e português. E esse aqui é quando der false ali, ele vai entrar aqui, ou falso, né? Ele vai entrar aqui no senão. Beleza? Não é obrigatório a gente ter sempre o senão, tá? A gente pode só ter o C e não tem problema nenhum. Depende do que o seu programa está fazendo. Agora, eu vou falar como que a gente pode fazer isso de uma forma abreviada. Então, isso chama operador ternário. Então, o que é o operador ternário que praticamente todas as linguagens têm? É uma forma da gente fazer um CC não abreviado. Então, vamos supor que a gente quer saber, de novo, o nosso izinho de idade. Se ele for maior ou igual que 18, a gente quer retornar só sim ou não. Então, a gente só quer sim ou não, e a gente vai colocar isso sim ou não numa variável R aqui de resposta, tá? Então, a gente poderia fazer, declarar a variável R, e aí a gente colocar se i maior ou igual que 18, aí colocar que a resposta vai ser sim, depois a gente poderia colocar o senão, e colocar que a resposta vai ser não no else, né? No senão. Então, aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso resumido com o operador ternário. O ternário, ele é composto por um ponto de interrogação e por 2 pontos assim. Então, a gente precisa dessas duas coisas. E ele vai ter um elemento aqui, que vai ser nossa condição. Se ela for verdade, ela vai dar esse primeiro aqui. Vamos supor que é y. Se ela for falsa, a gente vai dar o outro aqui. Vamos supor que é z. Então, o que a gente faz aqui? Se você quiser parar o vídeo e tentar adivinhar o que vai ser o nosso y, o que vai ser o nosso z, que a gente quer no R, a gente quer ter o quê? A gente quer ter se é sim ou não. Pode beber sim ou pode beber não. Então, se quiser pausar o vídeo, mas eu já vou fazer aqui. Então, aqui vai ser, se der positivo, pode beber, e se der negativo, não pode beber. Então, é a mesma coisa, tá? Esse código não é melhor ou pior que o código com o senão, só que ele é mais curto. Então, ele fica mais curtinho, a gente escreve menos caracteres. E quando é uma condição mais simples, é legal fazer assim. Se for algo muito complexo, vai ficar ruim de ler esse código. Mas assim, nesse caso, que é bem curtinho, é recomendado usar o ternário, porque fica muito mais fácil de ler. Então, é a mesma coisa, só com uma sintaxe, né? Uma forma de fazer diferente. Mas o resultado vai ser o mesmo se você fizer com o C, colocar a condição aqui, aí você pode abrir a chave aqui e colocar que ele vai retornar o sim e vai atribuir aqui para o R. Então, é a mesma ideia, só fica mais curto. Aí agora que vocês já entenderam um pouco mais por que serve os blocos para separar, eu vou explicar uma outra coisa que é importante. Na maioria das linguagens, se você colocar só uma coisa aqui dentro do C, normalmente a indentação, né, o espaço que você deixa aqui não importa, mas se colocar algum comando aqui dentro do C, se ele for uma linha só, quer dizer que ele está dentro do bloco, mesmo que você não coloque a chave. E a mesma coisa por C não. Então, quando tem uma linha só, vamos por aqui, ó, aquele caso do maior ou igual a 18, para ficar igual ao exemplo.
Vamos pôr o não aqui. Então, se for uma linha só, a chave ela é opcional. Eu gosto de pôr chave sempre. Por quê? Se algum outro desenvolvedor, lembra que a gente programa em equipe, né? Vai e coloca alguma coisa aqui, por exemplo, Y ou Z, alguma coisa e põe aqui, e não percebe que você não colocou a chave, e ele queria que tivesse dentro do C, não vai estar dentro. Porque quando você coloca algo aqui, é como se fosse uma linha só, é como se a chave fechasse depois da primeira linha. Então, eu evito, eu faço 99% do tempo, eu coloco a chave mesmo que for uma linha só, mas tem gente que gosta, porque o código também fica mais curto. Então, saiba que se tiver só uma instrução para executar aqui no C, você pode não abrir a chave explicitamente, porque o bloco vai ter só uma instrução dentro dele. Beleza? Então, pensa que isso aqui é uma instrução, tá? Então, sempre que a gente pensa linha, em muitas linguagens não importa muito. O que importa é que é uma instrução. Então, a gente tem uma instrução por bloco automático quando a gente não coloca a abertura das chaves. Agora que a gente viu condição, dá para a gente começar a falar de exercício. Então, vai ter que lembrar do leia e do escreva, e eu quero passar 2 exercícios para vocês. Um vai ser de par ou ímpar, então faça com que um usuário escolha um número, o outro usuário escolha outro número, com leia, né? Lê o jogador 1, lê o jogador 2, e aí você decide quem ganhou o par ou ímpar, se foi o primeiro ou se foi o segundo. Você pode escrever primeiro ganhou, segundo ganhou. Esse vai ser o primeiro exercício. E o segundo exercício vai ser pedra, papel, tesoura. Então, sabe aquele joguinho que você faz pedra, papel ou tesoura? Então, de novo, você vai ler dos 2 jogadores, eles vão falar qual vai ser a escolha deles, e aí você tem que decidir quem ganhou. Então, sejam criativos, coloquem, isso faça em português mesmo, não precisa fazer código, porque a gente ainda está aqui só fazendo algoritmos na mão mesmo, que alguns chamam de Portugal. Então faz em português mesmo, escreve, digita e manda nos comentários para a gente ver. E depois eu vou vir resolver tanto do par ou ímpar quanto o da pedra, papel, tesoura. Mas primeiro eu quero que vocês façam, então não vai estar nesse vídeo aqui. Vai sair só depois. Beleza? Espero que vocês tenham entendido a condição C, o senão, que é o oposto, o ternário, que é resumido, e a gente se vê no próximo vídeo. Se curtiu, marca o like, se inscreve no canal e passa para os amigos que estão aprendendo programação do zero, porque vocês estão vendo que essa série está indo bem detalhadamente em cada pedacinho que vocês precisam aprender para aprender a programar. Valeu!